Bom, vamos começar aqui o nosso tópico com a história das revoluções industriais, começando aqui com a primeira revolução industrial que aconteceu na Inglaterra. Ela teve como principal característica a migração do trabalho artesanal para a mecanização da produção e também a utilização de máquinas a vapor. Aconteceu no século XVIII até meados do século XIX. Em seguida, iniciou-se a segunda Revolução Industrial, que aconteceu até meados do século XX. Vale ressaltar que ela aconteceu até o período entre guerras. Foi encabeçada pelo restante da Europa, pelos Estados Unidos e pelo Japão. Vale ressaltar também que teve o avanço da eletricidade, do motor a combustão interna e também de outros setores como indústria química, a indústria do aço, a indústria de petróleo, a indústria militar, claro que foi o período entre guerras, e algumas indústrias minerais. E posteriormente tivemos a terceira revolução industrial, né, que realmente foi encabeçada pelos Estados Unidos, que foi o vencedor da guerra e teve como sua principal função o surgimento do computador, o surgimento da internet, a revolução técnico-científica informacional, que com a comunicação aí entre países devido à internet, teve surgimento também da automação, da robótica, da biotecnologia, bem como também a união, devido à guerra, tem muito avanço científico tecnológico durante a guerra, porque é uma corrida muito grande. Então, basicamente, o que aconteceu? Uniu esse conhecimento da guerra ao conhecimento da indústria. Então, esse foi um grande impacto. Posteriormente, também teve a Toyota com seu sistema Just-in-Time, sistema Toyota de produção. Foi um grande impacto também que foi futuro. Falando um pouquinho da industrialização no Brasil, o Brasil viveu um forte período de industrialização da década de 50 até 1985, ali, abrangendo um grande período antes do período militar até o final do período militar, um grande investimento em indústrias de base, de transformação. Porém, a partir de 1985, houve uma queda de 40% do PIB da indústria, chegando mais ou menos até os dias de hoje, corresponde a 20% por volta dessa industrialização, dessa correspondência da industrialização. Isso se deve a uma certa tendência global para países mais emergentes, os parques industriais, mas também uma certa política econômica do nosso governo executivo de irresponsabilidade fiscal e de não investir, não valorizar o empresário privado, né? Ficar priorizando muito empresas públicas e reduzir a atração de investimentos externos para o nosso país. Nossa economia já chegou a ser a sexta maior do mundo, hoje é a 10ª. Nossa economia de 2010 até 2020 permaneceu estável. E finalmente chegamos na famosa Indústria 4.0, que acontece desde 2011 e foi encabeçada pela Alemanha, em parceria de empresas com o próprio governo alemão. Que muito se fala em troca de informações entre objetos, grande quantidade de dados, todas essas coisas. Mas a grande destaque que eu dou para a indústria 4.0 é a resposta é a tomada de decisão que as empresas conseguem tomar basicamente em tempo real. As pessoas com a indústria 4.0 conseguem tomar decisões em tempo real. Mas basicamente, além disso, o que tem? As fábricas conseguem comunicar entre si, as máquinas comunicam entre si, toda a cadeia de valor das empresas conseguem comunicar entre si em tempo real e às vezes as empresas conseguem também estar comunicando com seus clientes também tudo em tempo real de forma universal.
É como se tivesse tudo universalizado dentro da empresa. Isso é indústria 4.0. Além disso, temos internet das coisas, que são objetos comunicando entre si. Na usinagem, a gente tem sensores que preverem a vida útil de ferramentas, comunicando com setores da logística quando substituir as peças. Big Data, dados utilizados, gigantesca quantidade de dados, propõe tomadas de decisão na hora exata, de forma muito inteligente. Computação em nuvem, informação a qualquer lugar, você consegue tomar de qualquer lugar. Muito importante na indústria 4.0. Bom, falando um pouquinho de elementos da manufatura, temos as linhas transfer flexíveis, que são nada mais do que linhas de produção com várias máquinas diferentes, e nessas linhas passam várias peças diferentes, e ainda assim cada peça tem um modelo de produção, de usinagem, de produção mesmo diferentes, e ainda assim elas conseguem ser produzidas de forma individual e exclusiva. Isso é uma indústria muito sofisticada e ainda assim consegue ter uma alta produtividade. As células flexíveis de manufatura é quando existem máquinas capazes de usinar ou fazer outras coisas durante várias peças ao mesmo tempo, ou seja, usinar várias peças ao mesmo tempo, então consegue assim ter uma alta produtividade. Temos aqui a manufatura integrada por computador, que é quando toda a empresa, não só a fábrica, está integrada pelo mesmo sistema. Então você tem uma comunicação muito mais fácil, chão de fábrica, gerência. Então isso facilita muito mais ainda o controle da produção. E para finalizar aqui os sistemas de supervisão e controle da produção, que é quando você usa sistemas de Big Data para você ter programas de produção muito mais sofisticados para você ser exato no quanto você vai produzir, como você vai produzir, para você enxugar o máximo de desperdício que você vai ter dentro da sua empresa.